E aí, família, tranquilo? Todo mundo achando que eu ia sumir de novo e não ia voltar essa semana, né? Vocês estão enganados, porque agora eu vou voltar pra ficar. Eu sou Daniel Trindade e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Família, quem é que gosta de história? Eu não sei se é muita gente, mas tenho certeza que a maioria prefere história do que matemática, porque matemática é chata pra caralho, né? Então o tema de hoje é mais ou menos esse daqui. Não vai ser nenhuma aula de história porque eu não sou nenhum professor, concorda? Não sei. Mas vamos entrar no tema do vídeo que é bem bacana, tenho certeza que vocês vão curtir. Quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o Brasil é um país pacífico, que o Brasil é um país encrenqueiro, que o Brasil é um país forte, de guerra? Enfim, o que vocês acham sobre o Brasil? Muita gente acha que o Brasil não tem força, não tem nada nessa questão de guerra. Já outras pessoas que entendem um pouco mais já sabem que o Brasil tá entre os mais fortes, não entre os 5, mas também tá entre os mais fortes e não fica pra trás nessa questão de guerra. E hoje eu vou falar sobre algumas guerras que o Brasil participou ou quase participou, não é mesmo? Não. E eu não vou falar da Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque isso é meio batido já. Então vamos falar de umas guerras meio desconhecidas. Guerra da Cisplatina. Bom, essa foi a primeira guerra que o Brasil participou depois de ter conquistado a independência. E ela aconteceu entre 1825 a 1828. E foi um impasse entre Brasil e Argentina. E dá pra ver que BR e Argentina não se bate bem antes de Pelé e Maradona, hein? Começou lá atrás, muito antes dos outros nascerem. Infelizmente o Brasil saiu derrotado dessa guerra e o seu governador barra rei barra presidente, não sei o que era ainda Dom Pedro I, saiu muito criticado porque isso gerou muito gasto e muita dívida e só piorou a crise que o Brasil estava enfrentando pós-independência. Embora essa guerra tenha começado muito antes do Brasil ser independente, que era uma disputa entre Portugal e Espanha, ela foi terminar só depois da independência do Brasil. E os impasses entre Portugal e Espanha só piorava essa guerra cada vez que passava. E um dos fatores cruciais foi quando Napoleão Bonaparte ordenou a invasão de Portugal. Isso foi só piorando a guerra, piorando a guerra. Pulando alguns anos depois desse ataque de Napoleão Bonaparte à coroa portuguesa, a Crispalina fazia parte do território brasileiro. Mas os argentinos não estavam nem aí, eles só queriam pra eles porque a Argentina é encrenqueiro pra caralho, né? E daí foi quando começou a disputa. Mesmo fazendo parte do território brasileiro, eles queriam reivindicar a área, aquele território para eles, que era uma província, né? Mas eles queriam reivindicar para eles. E isso levou um cara chamado Juan Antônio, que era da Argentina, a movimentar umas tropas rebeldes para aquela religião, não, gente. Para aquela região, para poder tomar esse território. Só que o governo brasileiro não ficou quieto e automaticamente Dom Pedro I enviou tropas brasileiras para que confrontasse esses rebeldes. Só que essas tropas brasileiras elas chegaram de forma muito ríspida, de forma muito violenta e tratando até os nativos daquela forma, de forma violenta, tratando mal. Isso fez meio que pegar mal. E depois de um tempo as tropas brasileiras foram derrotadas pelos rebeldes das tropas argentinas. E após alguns outros conflitos, os brasileiros sendo derrotados e Dom Pedro I lamentando a derrota, ele participou como se fosse de uma conferência de paz, onde eles chegaram a um comum acordo para terminar aquela guerra, e o final mais engraçado é que a região não ficou nem pro Brasil nem pra Argentina, ficou pro Uruguai. Daí, ou seja, guerrearam à toa, morreu gente à toa, para no final ficar as coisas pro Uruguai. Ó, pra você ver como o pessoal é meio pancada na cabeça. Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um conflito que começou em dezembro de 1864 e durou até março de 1870. E mais uma vez o Brasil envolvido numa guerra. Essa guerra praticamente era Paraguai contra Brasil, Uruguai e Argentina. A Argentina, que foi inimiga do Brasil há um tempo atrás, se tornou aliada nessa nova guerra. E ela tinha interesses políticos e econômicos, já que quando o novo presidente do Uruguai... Do Uruguai não, gente. Foi quando o novo presidente do Paraguai assumiu o poder, é um presidente barra ditador, Francisco Lopes ele chamava. Ele começou a impor umas medidas políticas que favoreciam um grupo que ele era um inimigo do Brasil, da Argentina e do Uruguai. E isso começou a pesar diplomaticamente. Foi onde começou o início da guerra. Estima-se que essa guerra teve cerca de 300 mil baixas. É baixa pra caramba. 300 mil pessoas morrer é muita gente. E o Paraguai foi o que saiu mais prejudicado dessa guerra, até porque era 3 contra 1. Mas entre nós o Brasil pegou e amassou o Paraguai. Porque foi só Brasil, só Brasil, só Brasil. O Paraguai ele meio que requeria uma parte, um acesso ao oceano, que era muito importante economicamente, essas coisas para ele.
e até então era o conflito com o Uruguai. Mas esse conflito estava afetando muito os estanceiros gaúchos, que tinha coisas no Uruguai, tinha fazendas, tinha negócio, e o Brasil resolveu intervir. O Brasil intervindo nisso, o Paraguai não ficou nada contente. A intervenção brasileira não agradou em nada o governo paraguaio, que meio que colocou um ultimato, falando: ó, Brasil, não se interfere nessa guerra. Só que o Brasil ignorou completamente, invadiu o Uruguai, expulsou todas as tropas do Paraguai de lá, devolvendo o poder para os legítimos donos daquela terra. Mas é óbvio que o Paraguai não ia deixar por isso mesmo, e eles tentaram retaliar o Brasil. Com isso eles apreenderam uma embarcação brasileira que estava passando no Rio Paraguai e tentaram invadir o Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul. Com isso foi praticamente o início da guerra, o estopim da guerra. Tudo isso antes estava só à beira da guerra, mas quando o Paraguai resolveu fazer isso foi quando deu o estopim, deu o início para toda essa guerra. Mesmo o Paraguai tentando ir contra o governo brasileiro, tentando brigar, foi um completo fracasso, porque as tropas paraguaias não tiveram chance contra o governo brasileiro e foram praticamente massacradas e destruídas, sendo obrigadas a bater em retirada. Só que nesse meio tempo, os paraguaios eles não desistem nunca, cara. Parece até que tem alguma coisa de BR dentro deles. Teve a famosa Batalha Naval do Riachuelo, enquanto a Marinha Brasileira e a Marinha Paraguaia teve novamente um impasse. Mas, como já era de costume, o Brasil praticamente destruiu toda a marinha paraguaia. E com isso obrigou eles a baterem em retirada novamente. A derrota final pode dizer que a última batalha que o Paraguai perdeu foi em 1870, quando soldados brasileiros matou o ditador paraguaio e deu fim à guerra, porque se o ditador não estava para impor aquelas medidas, ia dar fim à guerra. Foi onde teve a vitória da Tríplice Aliança, que era Paraguai, Argentina e Uruguai. Mas pode-se dizer que o Brasil carregou essa guerra nas costas sozinho. Vai achando que os BR é qualquer um que pode mexer. Aqui não dá pra peitar não, filho. Aqui é Brasil. Guerra das Lagostas. Bom, essa guerra foi praticamente uma guerra que não aconteceu. Vai achando que o Brasil só se mete aqui com o pessoal vizinho. O Brasil bateu de frente com a França, rapaz. Essa guerra aconteceu entre 1961 a 1963. Quando navios pesqueiros da França vieram aqui para nossa costa brasileira pescar as lagostas sem autorização. Folgado pra caralho, né, mano? Os franceses sempre folgados. A gente fala que isso foi uma quase guerra porque teve 0 baixas. Não teve nenhuma morte, não teve nenhum tiro disparado, nada. Os navios franceses estavam pescando de forma clandestina e o Brasil convidou eles amigavelmente a se retirar. Mas o governo, a imprensa e os pescadores franceses não gostou nada disso, falou que era um direito deles poder pescar. Em contrapartida, o governo brasileiro falou: não, isso daqui é uma coisa nossa, é um território nosso e só entra aqui, só mexe aqui quem a gente quer. O Brasil alegava que as lagostas eram um patrimônio brasileiro, o que é verdade. Se está no território brasileiro, é um patrimônio brasileiro, é um patrimônio nosso. Só que as coisas foram ficando cada vez mais tensas, tanto que os dois países eles deslocaram suas tropas naval, força aérea, essas coisas pra ver se ia dar um embate, se ia virar uma guerra, alguma coisa assim. Só que quem começou a movimentar as tropas de guerra primeiro foi os franceses. Além deles virem no nosso território tentar pegar nossas coisas, eles querem provocar guerra ainda. Em contrapartida, o atual presidente Jânio, ele fez um plano que era pra tomar a Guiana Francesa na época. Tipo, se a gente tá em guerra, a gente vai entrar em guerra de uma vez. Ele movimentou os navios pra costa do mar e movimentando um grupo, um exército para tentar tomar a Guiana Francesa. Só que isso não foi para frente porque ele renunciou no mesmo ano. Então meio que não virou em nada essa questão de tomar a Guiana. Mas as tropas brasileiras estavam prontas no mar. Após o novo presidente que assumiu, João Goulart, reconhecer aquele ato da França como uma ameaça à soberania brasileira, ele intensificou mais ainda as tropas, os exércitos para interceptar esse navio francês. Com isso teve a ajuda da FAB, teve a ajuda da Marinha e também o Exército se colocou em prontidão para ajudar no que fosse necessário. Essas forças militares eles iam interceptando os navios franceses, eles iam barrando a chegada deles e cada vez como se fosse empurrando os navios para longe, para que não chegasse ao nosso ponto, para que não chegasse ao nosso território e não pegasse o que era nosso por lei, que era nosso por direito. No fim desse conflito foi resolvido de forma diplomática e até mesmo engraçada. A França usou um argumento muito ridículo, cara. A França falou que as lagostas não eram crustáceos, eles eram peixes, porque eles se movimentavam pulando e ia para um lado e para o outro. Mas o governo brasileiro não fica para trás.
e respondeu de uma forma irônica que praticamente deu um checkmate, deu um fim aos argumentos franceses. O almirante Paulo de Castro da Marinha Brasileira pegou e falou assim: tudo bem, se as lagostas são peixes porque pulam e vão para um lado e para o outro, os cangurus são pássaros, porque eles pulam também e se movem para um lado e para o outro. Daí foi onde o governo francês, o pessoal, ficou sem o que ter que responder. Nesse meio tempo, com os brasileiros interceptando os navios franceses, não vai pegar de lá, vai pegar de cá, isso e aquilo, foi ficando inviável para a França investir aqui. Porque como o Brasil ia empurrando eles iam ficando... ia dando mais gasto do que lucro, eles terem que vir para cá. E foi onde um a um dos navios foi voltando para a França e desistindo da guerra praticamente. Porque não teria como eles ganhar também. A guerra pode não ter acontecido, pode não ter tido tiro nem nada, mas o Brasil venceu, porque o Brasil defendeu sua soberania e provou que não era qualquer um que podia mexer em coisa do seu território, não. Quero ver peitar os BR, rapaz. A única coisa que presta da França é o Mbappé e o Jacan. Mas é isso, família. São algumas das guerras que o Brasil participou. E para quem acha que o Brasil nunca tinha participado de nada, além de mandar tropa para a Primeira e para a Segunda Guerra, até algumas curiosidades. Se você gostou, deixa o like. Se você quiser que eu fale sobre algum tema, comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e aguarde o próximo vídeo que vai estar top. É nóis!